Olá, amigos! Aqui estamos para mais um Portal de Luz. Sejam todos muito bem-vindos. Trouxemos hoje para vocês algumas reflexões e cuidados que podemos ter em relação ao bullying. Bullying é toda e qualquer situação de agressão, física ou psicológica, forçada sobre alguém, normalmente crianças e adolescentes, de forma repetida, sistemática, insistente e não somente eventual, de forma que passe a humilhar ou ridicularizar alguém que esteja mais fraco ou menos apto a se defender. E então, para darmos início ao nosso programa de hoje, vamos começar elevando os nossos pensamentos, ouvindo a prece na voz de Chico Xavier. Não te iludas, amigo, por mais se expandam lágrimas contigo, todo lamento é vão. Tudo que tende para a perfeição, todo bem que aparece e persiste no mundo, vive do entendimento harmônico e profundo através do perdão. Perdão que lembre o sol no firmamento, sem se fazer pagar pelo foco opulento, a vencer dia a dia a escuridão da noite insondável e fria, e a nutrir no seu longo itinerário o verme e a flor, o charco e o pó, o ninho e a fonte, de horizonte a horizonte, quanto for necessário. Perdão que nos destaque a lição recebida na humildade da rosa, bênção do céu, estrela cetinosa, que ao invés de pousar sobre o diamante, desabrocha no espinho, como a dizer que a vida de caminho a caminho não despreza ninguém, e bela, generosa, alta e fecunda, quer que toda maldade se transfunda na grandeza do bem. Perdão que se reporte à brandura da terra pisoteada, esquecida heroína de paciência, que acolhe em toda parte os detritos da morte e sustenta os recursos da existência, mãe e escrava sublime de amor mudo, que preside em silêncio ao progresso de tudo. Amigo, onde estiveres, assegura a certeza de que o perdão é a lei da natureza, segurança de todos os mistérios. Perdoa e seguirás em liberdade, no rumo certo da felicidade. Nas menores tarefas que realizes, para lembrar sem sombra os instantes felizes na seara da luz, na qual a luz de Deus se insinua e reflete. É forçoso exercer o ensino de Jesus, que nos manda perdoar 70 vezes 7 cada ofensa que venha perturbar o nosso coração. Isso vale afirmar na senda de ascensão, que em favor da vitória a que aspiras na luta transitória é mais do que importante, é essencial, que te esqueças por fim de todo mal, e que em tudo no bem a que te des, seja aqui mais além, seja agora ou depois, Deus espera que ajudes e abençoes, compreendendo, amparando e servindo outra vez. Esperando por ti. Antes de pronunciares a frase amarga que te explode no coração, tentando romper as barreiras da boca, pensa na bondade de Deus que te envolve por toda parte. A natureza é colo de mãe expectante. Assemelha-se à luz celeste ao olhar do próprio amor que te segue às ocultas, e o ar que respiras é assim como o sopro da ternura de alguém a estender-te alimento invisível. Tudo serve em silêncio, esperando por ti. Abre-se a via pública aos teus pés, a feição de amistoso convite. A água pura está pronta a mitigar-te a sede.
O livro nobre aguarda o toque de tuas mãos para consolar-te, e o fruto pendendo da árvore roga humilde que o recolhas. Pensa na bondade de Deus e não digas a palavra que desencoraje ou amaldiçoe. Cala-te onde não possas auxiliar. Deixa que tua alma se enterneça, ajudando nas construções do bem eterno que tudo nos dá, sem nada exigir. E compreenderás então que Deus te oferece a vida por divina sinfonia, e que essa divina sinfonia pede que lhe des também a tua nota. A doutora Márcia Leon, médica gastropediatra e secretária da Associação Médico Espírita do Distrito Federal, deu uma entrevista ao jornal Folha Espírita sobre bullying na adolescência. Bullying é toda e qualquer situação de agressão, física ou psicológica, forçada mais frequentemente sobre adolescentes e que pode acontecer no ambiente escolar e até virtualmente nas redes sociais, e que acontece de forma repetida, insistente e não somente eventual, de forma que isso passe a humilhar, a isolar, a ridicularizar alguém que esteja mais fraco e sem condições de se defender. As consequências podem ser arrasadoras para a vítima, que se encontra numa idade supersensível, querendo sentir-se valorizado pelo seu grupo social, e o que encontra é justamente o oposto disso. Portanto, tratar do bullying é tratar da convivência interpessoal em uma faixa etária em que o ser espiritual se encontra ainda em adaptação ao seu processo reencarnatório, quando o indivíduo se encontra na fase de maior contato interpessoal, que é o universo escolar, incluindo aí o ensino fundamental, o ensino médio, o pré-vestibular e até a universidade. Sabemos que o espírito traz para a reencarnação atual as suas experiências passadas, impressas no seu campo mental, e estas repercutem de uma maneira ou de outra no convívio com a família, com os amigos. Estas experiências definem a maneira como o indivíduo se porta, como ele pensa, como ele vai reagir, como ele administra o seu orgulho, o seu egoísmo e também como lida com as mais diversas situações ao longo da vida. Os estudos nos mostram que os ambientes familiares também são importantes e influenciam o indivíduo. Quando são mais conturbados, com brigas, desconfiança entre pais e filhos, vaidade, orgulho, estes ambientes familiares acabam contaminando os indivíduos que se encontram ali com estas características e daí passa a ser normal agir desta forma na rotina diária de convivência. Ao passo que ambientes domésticos que levam aos seus filhos a concórdia, a confiança no outro, o amor, o respeito, dão espaço para que estes filhos tenham a tendência a serem mais equilibrados e solidários com o próximo. Se nós somarmos as dificuldades pessoais que todos nós já trazemos de outros tempos a um ambiente familiar que seja confuso e desequilibrado, temos uma maior probabilidade para encontrarmos a violência juvenil, ou seja, o comportamento agressivo que o indivíduo expressa ainda na juventude. A responsabilidade dos pais é, portanto, imensa quando se trata do redirecionamento do ser e da correção das suas imperfeições, pois é na infância e também na adolescência
que os pais possuem um maior poder de influência sobre os filhos. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na pergunta 385, fala justamente sobre isso. Os espíritos, quando reencarnam sob a forma de uma criança que depende dos cuidados dos pais, que possui a inocência, a doçura no seu jeito de falar, de brincar, extrai também dos seus pais uma maior dedicação, paciência, carinho nessa difícil missão de orientar o filho para o bom caminho, para os bons hábitos. Atualmente, a violência no âmbito escolar é um problema social grave e complexo, porque envolve muitas outras questões, e é provavelmente o tipo mais frequente e visível de violência juvenil. Pode incluir tanto os conflitos interpessoais, quando este jovem agride um colega e leva outros amigos a participarem do seu ódio contra essa mesma vítima, e também danos ao patrimônio escolar, agressão aos professores e até aos funcionários da escola. Quando nós falamos de bullying, independente de quem é a vítima e de quem é o agressor, as consequências futuras para ambos poderão ser muito ruins, trazendo o sofrimento, traumas, mágoas, culpa e arrependimento. Desta forma, os pais têm grande responsabilidade na identificação desses comportamentos estranhos nos seus filhos. É preciso estar sempre em observação e tentar entender o que lhes afligem, o que os magoa e, principalmente, o que os fazem estarem dissonantes com aquele comportamento esperado dentro dos padrões normais da vida social. Pois é a partir desta observação que se pode identificar os problemas e tentar, então, ajudar. Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Honrai vosso pai e vossa mãe, adverte que os cuidados e a educação que os pais dão aos seus filhos auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Se por culpa ou negligência dos pais, que não os corrigiram quando se fez necessário, e os filhos caírem em erros que podiam ter sido evitados, os pais estarão fadados a ver os filhos sofrendo em experiências futuras ou até mesmo na atual. Portanto, ao observarem sinais ou de bullying ou de vitimização em seus filhos, é necessário que os pais verifiquem a fonte dos problemas e não percam tempo. Busquem ajuda. Auxílio médico, psicológico, na equipe da escola e também a ajuda que se encontra no Evangelho de Jesus, pois aí temos a conduta da boa convivência, do respeito e da solidariedade. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespirita.com.br. Vamos chamar agora a nossa amiga Sandra Marinho com o quadro Educa a Tua Alma. Queridos amigos, queridas amigas, vamos abordar hoje o que eu considero ser uma das mais encrencadas traves para o progresso da humanidade. É o hábito de reclamar de tudo e de todos e não fazer nada, absolutamente nada, para melhorar as coisas das quais se reclama. Se fizermos uma análise imparcial, perceberemos que este comportamento é mais comum do que possamos crer. Podem reparar,
A coisa começa cedo no dia de cada um de nós. Alguns, mesmo sabendo do horário que tem de levantar da cama, reclamam. Outros, só de pensar no trabalho, na escola, ou em qualquer outro compromisso que tenha que comparecer, ou nos afazeres que tem de cumprir durante o dia, reclamam. Daí, se somarmos o número de vezes que blasfemamos, que implicamos e nos queixamos de algo até chegarmos ao destino, todos os dedos das mãos e dos pés não serão suficientes para contar. O fato é, meus amigos e minhas amigas, que gastamos energia demais reclamando e deixamos passar ocasiões preciosas na nossa vida porque simplesmente estamos por demais envolvidos com os nossos queixumes. Não nos damos conta que, agindo assim, estamos caminhando contra o verdadeiro objetivo da nossa existência, que é a evolução, a felicidade, a paz espiritual. Quando nos fixamos com azedume nos assuntos e fatos com os quais lidamos no dia a dia, deixamos de enxergar, na maior parte das vezes, as grandes oportunidades que se apresentam na roupagem desses assuntos e fatos que, a princípio, nos agastam. Um outro olhar para a questão da reclamação contumaz é buscar saber se, na verdade, não estamos usando a reclamação como muleta para a nossa falta de atitude. É isto mesmo, basta analisar e verificarão que 90% das vezes que uma pessoa reclama refere-se a situações que ela poderia dar a volta e resolver de uma vez por todas, se modificasse a sua atitude, se tomasse a iniciativa e enfrentasse. Mas ao invés de enfrentar os fatos e fazer algo para resolver a questão desconfortável, prefere continuar reclamando. Certa vez ouvi a seguinte historinha que se aplica perfeitamente para ilustrar o que estamos falando. Um homem passava de carro por uma estrada, dessas estradinhas monótonas que de quando em quando tem um posto de combustível sem muitos atrativos. Pois bem, o homem parou num posto para abastecer seu carro e do lado de fora do veículo, quando esperava completar o tanque, percebeu que um cachorro estava sentado perto dali e uivava sentidamente sem parar. Terminou de colocar o combustível, pagou o frentista e o cachorro lá, no mesmo lugar, uivando em lamento. Indignado, o homem perguntou ao funcionário do posto: "O que tem aquele cachorro? Não para de uivar, até parece que está sentindo dor." E o frentista respondeu: "Sim, ele está com dor mesmo, pois está sentado em cima de um prego." O homem espantado perguntou: "Ora, por que o cão não sai de cima do prego e para de chorar?" O rapaz respondeu: "Veja bem, senhor, o prego espetado no traseiro do cão está doendo, mas não muito, sabe?" Pois bem, amigos e amigas, o hábito da reclamação esconde, na verdade, uma inércia da nossa parte. E isto é um grande entrave para o êxito de quem está trabalhando para se melhorar espiritualmente. Que tal sairmos de cima do prego? Simplesmente retiremos os pregos, preguinhos e pregões que porventura venham a nos espetar. Por isso, basta a atitude do show reclamação. Até o próximo encontro. Um abraço. Agora, assistam o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos do Portal de Luz, sejam bem-vindos novamente ao Momento Doutrinário. Hoje vamos pensar sobre a lição de Albino Teixeira, Espírito, psicografia de Chico Xavier, contida no livro Paz e Renovação, sobre obsessão e cura. Diz Albino Teixeira que a reencarnação
solicita, exige 9 meses de base no claustro materno, a fim de que venha a estabelecer domínio sobre o corpo. E não se exige do espírito nada menos que 7 anos sucessivos de esforço e de ensaio para que se lhe consolide a segurança na experiência física. Um certificado de competência nas profissões liberais custa habitualmente quase 4 lustros de estudos incessantes. Já uma árvore frutífera deve aguardar a passagem de muitas estações até que consiga fornecer os frutos da própria espécie. O carvalho ou a peroba, para oferecerem material de construção, necessitam de muitas décadas de trabalho silencioso na organização da própria estrutura. O carvão, para converter-se em diamante, requisita séculos de apoio no laboratório da natureza. Em qualquer processo ou desenvolvimento de aquisições do mundo, nada se obtém sem paciência, amor, educação e serviço. Como quereis, meus irmãos da terra, que a obsessão, que é frequentemente desequilíbrio cronificado da alma, venha a desaparecer sem paciência, amor, educação e serviço de um dia para o outro? Obsessão é sério. Vamos pensar com profundidade. Não basta simplesmente ir à casa espírita e estar desobsediado. Não. Depende de tudo isso que disse Albino Teixeira. Obrigado pela companhia, boas reflexões, saúde e paz e até o próximo encontro. Vamos terminando por aqui o nosso programa de hoje. Lembrando para que sempre vocês mandem para nós as suas sugestões de temas, comentários ou mesmo dúvidas. O nosso e-mail é portaldeluz@folhaespirita.com.br. Estamos aguardando a sua mensagem. A todos uma ótima semana e até a próxima!